Anúncio, é isso aí, vamos ignorar. Não. Vamos lá, então. Deixa eu ver uma coisa que eu tinha separado aqui. Essa questão aí da Argentina, né? Que ontem a candidata Patrícia Bullrich, ontem, declarou apoio ao candidato Javier Milei no segundo turno. Isso aí já provocou uma reviravolta lá na Argentina, claro, né? Não tinha como não provocar. E o apoio dela é extremamente importante, porque ela era, digamos assim, o ponto de equilíbrio. Ela fez aí 24% ela fez do eleitorado, 24% dos votos. E eles brigaram muito. A Patrícia Bullrich brigou muito com o Milei. E o Milei brigou mais, agrediu mais. A Patrícia praticamente só se defendeu. Mas por que o Milei escolheu a Patrícia Bullrich, na minha avaliação? Porque pelas pesquisas e pela aquela primeira rodada que eles fizeram, que eram as primárias, que é uma coisa meio inútil, né? Mas sabe, tá na lei argentina. O Massa aparecia em terceiro lugar. E ele, Milei, aparecia em primeiro e a Patrícia Bullrich em segundo. Então o Milei achou que iria para o segundo turno com a Patrícia e não com o Sérgio Massa. Daí então ele dirigir o seu discurso, a sua forma de fazer a campanha mais agressiva para a Patrícia do que para o Sérgio Massa. E foi aquela surpresa na eleição, né? Aqueles últimos dias, é importante que se diga isso, os últimos dias da eleição na Argentina se caracterizou pela presença dos marqueteiros de Lula, que repetiram lá a mesma estratégia usada contra o Bolsonaro aqui no Brasil. E o que tinha aqui? Ó? O programa de Massa, candidato da coligação União pela Pátria, vai ser agora no segundo turno, vai ser inspirado por Argentina Sí. Né? O slogan aparece no fundo do palco de um centro cultural de Buenos Aires, onde domingo ele agradeceu os eleitores pela surpreendente vitória. O discurso do ministro da Economia, ele é o ministro da Economia, na Argentina não precisa se desincompatibilizar para disputar a eleição, né? E o discurso dele, à beira do colapso financeiro, que torna aos olhos nossos, aos olhos estrangeiros, se transformou num enigma, num ponto de interrogação. Como é possível o argentino, que está com a sua vida ferrada, 40% dos argentinos estão na faixa da miséria, e esses argentinos votaram no Milei, votaram no Sérgio Massa, o responsável pela situação ruim que eles estão passando agora. Então, ninguém entende isso. E ninguém entende isso. Agora, os marqueteiros do Lula estão lá para fazer o segundo turno lá. A ideia dos marqueteiros brasileiros, Raul Rabelo, Otávio Nunes e Haley Arraes, é mostrar que uma eventual gestão do ultraliberal Javier Milei, deputado conhecido como El Loco, representará um verdadeiro salve-se quem puder. Esse vai ser o tom. Isto é, eles vão trabalhar em cima do medo. O discurso
do Massa, Sérgio Massa, vai ser vai tentar resgatar a autoestima do argentino, que não está fácil. A autoestima de um povo sanguíneo como é o argentino, essa autoestima se transforma imediatamente em baixa estima quando vai no supermercado, onde ele não pode mais comprar carne, o argentino é carnívoro, né? Até tem uma expressão muito interessante. Eu recomendo o livro aí do Ariel Palacios, Os Argentinos. Eles dizem que tudo na Argentina tem a ver com a carne. Ele diz que o argentino tem o amor pela vaca. Ele conta até a história, como é que começou tudo. Ele conta o seguinte, olha que interessante aqui, para quem gosta disso aqui. Ó. O amor pela vaca, transformada com o passar do tempo em verdadeira heroína nacional, que é a vaca, né? Tu tirou a imagem aí do nosso... Nós estamos com imagem ou não? Estamos? Então é eu aqui que estou defasado aqui. Não, só perguntei porque entrou aqui no... Tá, agora tá. Esse amor pela vaca do argentino começa nas primeiras décadas da colônia espanhola na Argentina. E olha que interessante, eu não sabia disso. As vacas argentinas são lusitanas e antes de chegar à Argentina, eles não tinham gado lá, então desembarcaram em Santa Catarina e passaram pelo sul do Brasil até chegar a Assunção, no Paraguai, em 1555. As 7 vacas, olha só, e o touro de raça holandesa, transportadas aos pastos paraguaios pelos irmãos portugueses Cipião e Vicente Góes, reproduziram-se, com a colaboração de bovinos que também chegaram do Chile e da Bolívia. E menos de 3 décadas depois, quando eram umas 500 cabeças, foram levadas para Buenos Aires. Tá? E aí, assim começou a criação de gado na Argentina. Aí ele bota aqui o Ariel Palacios, né? As descendentes bovinas das vacas lusitanas trazidas via Brasil e Paraguai foram elementos de enriquecimento daqueles que seriam o cerne da aristocracia argentina nos séculos 19 e 20. Ao mesmo tempo, a vaca tornou-se a protagonista do crescimento argentino e a heroína nacional. Deixa eu ver uma coisa aqui. É bem interessante esse trabalho e ele é muito atual. Ele diz que num país que tem adoração pela carne bovina, a figura do açougueiro tem lugar cativo. E ele faz uma observação aqui que eu acho muito interessante, que eu queria achar aqui essa comparação que ele faz, que a figura do açougueiro, ele diz o seguinte, ora, será que eu perdi aqui, pô? Era tão legal. Ele diz que o sangue no avental do açougueiro é sinal de virilidade argentina. Tá ali, toda a virilidade argentina está no sangue, porque ele come carne, a carne é o alimento nacional e o açougueiro é parte importante na vida dos argentinos. Né? É uma pena que eu não achei aqui essa observação que ele faz aqui, mas ele fala muito da riqueza argentina, essa riqueza que está terminando, né? Essa riqueza que o peronismo, o populismo acabou com ela.
Assim que a Argentina começou ela foi considerada um pedaço da Europa na América do Sul. Em 1880, com o fim das guerras civis e a transformação da cidade de Buenos Aires na capital federal da Argentina, o país se estabilizou depois de décadas de turbulência. A virada institucional, olha só como é importante comida, alimento, coincidiu com o início do boom exportador argentino de carne bovina e trigo. E dessa forma, as famílias ricas conseguiam novas terras para expandir a agropecuária. As ferrovias espalharam-se rapidamente, tornando o país o líder do ranking na malha ferroviária latino-americana. E essa elite construiu palacetes nas cidades e no campo. A aristocracia, aqui que é interessante, ó. Vocês querem conhecer um pouco a Argentina, está tudo aqui. A aristocracia rural, que fazia a sua grande turnê uma vez por ano a Paris, levava nos transatlânticos suas vacas para ter leite fresco, e argentino, claro, durante a viagem e a estadia no exterior. Os franceses e os restantes dos europeus ficavam impressionados com a forma como os argentinos esbanjavam. Daí nasceu a expressão riche como um argentino, rico como um argentino. Daqueles tempos também provém a expressão argentina tirar manteca ao techo, jogar manteiga no teto, equivalente a gastar dinheiro à toa, em alusão ao passatempo dos filhos da aristocracia de jogar pedaços de manteiga no teto apenas por divertimento. O fascínio argentino por Paris levava a capital francesa desde latifundiários que compravam palacetes nas áreas mais elegantes da cidade até estudantes de belas artes que moravam em fedorentos pensionatos. Em 1920, segundo o historiador Paulo Cavalleri, moravam 30 mil argentinos em Paris. E não se tratava de turistas, eram residentes fixos. Vários aristocratas argentinos gastavam sem parar em Paris, longe de suas fazendas que eram administradas pelos capatazes. Na década de 1920, diversos desses milionários receberam cartas avisando que estavam arruinados e que deveriam voltar ao país. Depois de retornar, tiveram que vender seus palacetes, muitos dos quais se transformaram em embaixadas. A atual embaixada da Itália foi o Palácio dos Alvear. E ministérios, o Palácio de Anchorena foi vendido ao Estado argentino e transformado na sede da chancelaria. Em 1910, durante as celebrações do centenário da Revolução de Maio, a Argentina estava no ponto culminante do seu prestígio internacional. Na época, o país representava 50%, vejam bem, 50% de todo o PIB latino-americano. Buenos Aires, cujas ruas eram decoradas com estátuas importadas da França, além de todo o material usado para construir edifícios inteiros, tijolo por tijolo, Buenos Aires era chamada a Paris da América do Sul. E o próprio país era considerado um pedaço da Europa incrustado na América do Sul. Então, vejam, eu estou contando isso aqui para ver que a Argentina, ela se enquadra naquele estudo antropológico que os brasilianistas lá nos Estados Unidos fizeram para o Brasil e para alguns países. Todas as nações têm barbárie, apogeu e decadência. A Argentina já conheceu essa decadência, por isso ela está num processo
Por isso que ela está no processo de decadência. Ela já conheceu o apogeu. O apogeu foi aqui, nesta época, não tem dúvida nenhuma. E esse é o atual dilema do argentino, e que para nós se transforma num ponto de interrogação. Os responsáveis pela decadência da Argentina estão recebendo o apoio eleitoral das maiores vítimas dessa decadência. É uma contradição, mas vai entender o argentino. É muito difícil disso aí. Mas a Argentina se encaixa perfeitamente aqui. Vocês querem ter uma ideia do que era o poderio argentino? O poderio argentino está aqui, ó. E as contradições que eu falei para vocês aqui, acadêmicos brasileiros e argentinos costumam ironizar sobre as relações entre ambos os países com a seguinte frase: os brasileiros amam detestar a Argentina e os argentinos odeiam ter que amar tanto o Brasil. Mas são esses detalhes que fazem que enriquecem. Eu sou fascinado por isso aí. Estou tentando passar para vocês. Olha o que diz, por exemplo, aqui, ó. A relação dos argentinos com seu próprio país é, no mínimo, bipolar. Um misto de amor e ódio. Nós estamos vendo agora aí. Nós estamos vendo essa bipolaridade, nós estamos assistindo aí na Argentina agora. O ódio e o amor, as vítimas desse governo predador, que foi o governo Kirchner, e que trouxe o patrimonialismo peronista. Nós estamos vendo agora essa relação de amor e ódio. As vítimas estão apoiando o seu algoz. E olha o que diz aqui, ó. É surpreendente este país que conta com médicos de primeiro mundo. Tivemos 5 prêmios Nobel, 5. O Brasil nunca teve nenhum. Dos quais 3 na área científica. Temos universidades de bom nível, pioneiros na região em física nuclear, e quem disse isso foi o historiador argentino José Inácio Garcia Hamilton. Na sequência, ele diz isso para o Ariel Palacios no seu livro. Mas a cultura política é totalmente hispano-americana. Você tem médicos de primeiro mundo, você tem ciência de primeiro mundo, mas a cultura política é totalmente hispano-americana, acostumada à hegemonia, aos caudilhos, à exaltação dos seus líderes militares e da pobreza, além da transgressão da lei. Um especialista em cenários políticos, econômicos e geopolíticos, que é diretor do Centro de Estudos Nueva Maioria, Rosendo Fraga, também mostra surpresa com o seu país. A Argentina, diz ele, é o país do Jorge Luis Borges, o escritor latino-americano de cultura mais universal, mas também é o país do Diego Maradona, o ídolo transgressor. A Argentina é ambas as coisas ao mesmo tempo. Eu acho essa análise aqui espetacular, né? Olha aqui o que ele diz. Na primeira metade do século XX, a Buenos Aires foi chamada pelo escritor francês André Malraux de a capital de um império imaginário. Pose não faltou à cidade ao longo de décadas. E mesmo após a sequência de graves crises econômicas que teve desde 1975, uma rigorosamente a cada 7 anos, a cidade mantém uma intensa vida literária e teatral e é um dos principais centros de produção cinematográfica da região. Sem dúvida alguma, o cinema argentino hoje, depois do... só perde para o cinema americano, aqui na América. Só perde para o cinema pela potência de Hollywood. O cinema argentino
como se diz, dá de 10-0 no cinema brasileiro, né? E é também um país de uma burocracia de tal magnitude que teria feito Franz Kafka parecer um escritor sem imaginação. É um país marcado por antagonismos políticos bicentenário e leis sociais de vanguarda. Aqui, em Buenos Aires, concentra-se a maior comunidade judaica da América Latina e também o maior número de grupos neonazistas. Veja bem, essas análises aqui são contundentes, né? E aí tem uma brincadeira feita pelos argentinos mesmo, né? É uma brincadeira com verbo. Os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos descendem dos incas e os argentinos desceram dos navios. Essa irônica frase, que circula há décadas nos países da América Latina para tentar definir os quase indefiníveis argentinos, deixa claro que os habitantes deste país, da Argentina, são encarados como figuras exógenas à mestiça América Latina. E daí os preconceitos. Aí você começa a entender, porque até hoje os argentinos nos chamam de macaquitos. Porque eles se acham europeus, né? Como é que é? É um espanhol, tem uma definição. Acho que essa definição até é do Luiz Fernando Veríssimo. O argentino é um espanhol que se veste como italiano e pensa que é inglês. Se não me engano, essa definição é do Luiz Fernando Veríssimo. E os argentinos, por isso são examinados, os argentinos de forma geral, os estrangeiros de forma geral foram ácidos com a Argentina. O autor francês Pierre Calfon, que conhecia e apreciava o país, afirmou em 1967 que o argentino, especialmente o portenho, o homem que vive em Buenos Aires e que faz toda a diferença, né? Era ambíguo e caminhava pela vida apertado entre dois sentimentos antagônicos: uma forte propensão à superioridade e um equivalente complexo de inferioridade. E aí o espanhol premiadíssimo José Ortega y Gasset comentava perplexo: como pode ser que, tendo um país tão rico, os argentinos estejam tão cheios de problemas? Outra figura mundial da ciência, Albert Einstein, diria quase um século depois, em 1925: como é que um país como este consegue progredir de forma tão desorganizada? E o cômico Cantinflas dizia: a Argentina está composta por milhões de habitantes que querem afundá-la, mas não conseguem. E o Júlio Cortázar, outro grande nome da literatura, da cultura argentina, ser argentino é ser triste, ser argentino é estar longe. Então, essa é a... Eu queria achar aqui, mas eu confesso que eu não achei essa... tá aqui, ó. Tá aqui, essa aqui é ótima. A política e a carne sempre estiveram unidas no país. O único assassinato ocorrido dentro do parlamento argentino foi motivado por questões bovinas. Tudo começou com a denúncia do senador Lisandro de la Torre, um dos mais respeitados parlamentares da história local, que indicava que diversos frigoríficos estavam sonegando impostos e contavam com a proteção do governo, que havia assinado um polêmico contrato de exportação com a Grã-Bretanha. No meio das discussões e empurrões, Ramon Cora, um jagunço do ministro da Agricultura Luiz Durral, acusado
pelo senador Lisandro de La Torre, né, apontou o seu revólver contra o senador. Mas o atingido foi outro parlamentar, Enzo Bordaberry, que faleceu em 1935. Já aconteceu aqui no Brasil também, né? O pai do Collor queria matar um senador adversário dele e terminou errando o tiro. Da tribuna ele atirou no senador também de Alagoas, que eu não lembro o nome dele agora, e terminou atingindo o senador Cairala, que era do Acre, e estava no último dia de mandato dele, porque era suplente. Então, e tem aqui, então, o açougueiro é parte crucial da sociedade argentina. Com frequência, oferece com cumplicidade interessada o melhor naco de carne à cliente mais bonita. Esse lomo é especial para a senhorita. Não é à toa que desde 1960, volta e meia, um representante dessa profissão é protagonista e galã quase sempre de alguma telenovela local. Assim foi na novela Nino, em 1971, e em 2007 na novela Som de Fierro, entre outras. Os especialistas afirmam: o sangue no avental funciona como símbolo de virilidade. Então tá, né? Essa é a nossa Argentina que está nas manchetes, né? Está na manchete exatamente porque nós estamos acompanhando essa eleição que tem grande influência aqui no Brasil, né? E o Brasil já lutou lá na Argentina, convidado pelo um caudilho, o Justo José de Urquiza, governador de Entre Rios, prolífico contumaz. Teve mais de 60 filhos, a imensa maioria sem reconhecer. 60 filhos teve Urquiza, que hoje é nome de uma ferrovia, lá era, pelo menos quando eu andava de trem lá, né? O Brasil foi convidado por Urquiza e mandou 3.500 homens para combater na maior batalha da América do Sul, a Batalha de Monte Caseros, para combater o Rosas, né? Que era outro caudilho, e ele tinha um apelido. O Rosas instaurou uma força parapolicial, ele governava Buenos Aires, a Sociedade Popular Restauradora, conhecida como o apelido de Mazorca, olha só de onde é que vem a origem, que perseguia, torturava e assassinava os opositores políticos do caudilho. O nome viria do costume dos integrantes dessa força de introduzir uma espiga de milho, mazorca, no reto intestinal dos opositores. Outra modalidade, mais categórica que o modo operandi do sabugo, era a degola dos críticos do regime. Degola que depois foi usado aqui, né, na Revolução de 23. Né? Então tá aí, esse é um pedaço da Argentina aí, para tentar entender. É muito difícil entender o argentino, mas eu espero ter colaborado aí com algumas tipificações antropológicas dos nossos queridos vizinhos aqui, né? Tem eleição agora no dia 19 de novembro, segundo turno. Vamos ver quem é que vai ganhar isso aí. Vamos fazer um intervalo? Vamos lá então.